Olá, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Geringonça SP aqui de São Paulo. Nós vamos debater hoje a Lei 10.639, uma lei extremamente importante no combate ao racismo e outras questões que vão ser geradas a partir da existência dessa lei, tá? Hoje nós vamos ter aqui comigo uma convidada muito querida, que é a Palmira Silva, né? Quem é a Palmira Silva? A Palmira, pode colocar a Palmira aí, Fernandinho? Oi, Palmira, boa noite, tudo bem, querida? Boa noite, Lúcio. Gente, essa senhora que está aqui do meu lado, essa mulher maravilhosa, ela é doutora em psicologia social, docente do curso de graduação em serviço social na Universidade 9 de Julho, foi diretora de políticas para as comunidades tradicionais do governo federal do presidente Lula, de 2006 a 2009. É assistente social aposentada na Secretaria Municipal do município de São Paulo, pesquisadora de gênero, raça e classe desde 1995, quando defendeu o mestrado sobre o bloco Ileaê, lá de Salvador. Publicou vários trabalhos científicos e foi coautora em Racismo no Brasil, Percepções, Discriminação do Preconceito Racial no século XXI, publicado pela Fundação Perseu Abramo, em coesão com a Fundação Alemã Rosa Luxemburgo. Essa é a nossa querida Palmira, mais do que credibilizada para falar da Lei 10.639, né? Que é o tema do nosso programa de hoje, por um currículo antirracista. Conversei bastante com a Palmira durante essa semana, né, sobre a elaboração do nosso programa de hoje. E, dentre tantas coisas que a gente debateu, a gente quer pensar um pouco sobre a invisibilização de vários atores políticos que foram atuantes no Brasil e que teve como consequência a atuação desses agentes na construção da Lei 10.639, que institui a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e História da África nas escolas de fundamental e ensino médio. Qual é a importância dessa lei? Sobretudo, resgatar a memória oculta de apenas e tão somente mais de 50% da população brasileira. Sem essa memória histórica, a constituição do sujeito político fica bastante comprometida. Palmira, minha querida, dando boas-vindas, boa noite ao nosso querido Geringonça, você já esteve aqui conosco e está aí de volta, né? E eu queria começar, antes dos seus... um balanço histórico dos movimentos sociais, porque esta lei, eu quero deixar bem claro para todo mundo, ela foi assinada a Lei 10.639, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 9 de janeiro de 2003, ou seja, foi a primeira lei que ele assinou quando ele sentou na cadeira presidencial. Não, de 1º de janeiro a 9 de janeiro não deu tempo de se elaborar essa lei. Portanto, essa lei tem uma história que antecede essa lei. Né? A ação generosa e grandiosa desse grande estadista que é o presidente Lula antecede. Né? E quem é que está por trás dessa lei? Essa lei caiu do céu, ela foi um presente dos brancos para a população negra, como a princesa Isabel e a sua lei do 13 de maio, ou os atores negros, os sujeitos negros, estavam por detrás dessa lei? Quando tudo isso começou, Palmira? Fala para nós aí, e bem-vinda mais uma vez ao nosso programa. Obrigada, Lúcio. Obrigada, Geringonça, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, uma vez mais, para falar das nossas lutas, né, da luta de combate ao racismo. E eu gosto de fazer um recorte para falar da nossa história de conquistas recente. Evidentemente, toda a história de conquistas do movimento negro é longa. A gente poderia falar que ela remonta aos tempos da escravidão, mas vamos encurtar a história e retomá-la a partir da década de 1970,
que é quando a sociedade brasileira é plena de movimentos sociais, no sentido de lutar pela redemocratização do país. A sociedade brasileira, naquele momento, é plena de movimentos, e eu costumo dizer que toda conquista social ela resulta de lutas sociais, e é assim também com o movimento negro. Então é bacana a gente lembrar que, eu gosto de lembrar de algumas conquistas que são caras para a sociedade brasileira. A conquista do SUS, que abrange toda a população brasileira, e é uma conquista importante para a população negra. Ela é resultado de muita luta, né? O SUS é uma conquista que deu direito universal para toda a população brasileira. A conquista do voto pelas mulheres é resultado de muita luta, né? E as conquistas do movimento negro, né? A institucionalização das nossas lutas, a conquista da Lei 10.639, ela é também resultado de muita luta forjada nos processos de mobilização da década de 1970, nos processos de reorganização nacional da luta do movimento negro. Na década de 1970, que nós temos, por exemplo, a criação do movimento negro unificado como resposta aos processos de discriminação racial contra a população negra de uma maneira geral e contra alguns eventos específicos aqui na cidade de São Paulo, como foi a discriminação contra os atletas no Clube Regata de Pinheiros, contra a morte do operário Santo Dias. Então, a gente vai tendo acontecimentos específicos e a população resolve se mobilizar e fazer atos públicos contestando a ideia de democracia racial na sociedade brasileira. E também a sociedade, naquele momento, ela tem outros movimentos. Ela tem a luta contra a carestia, ela tem o movimento de panelas vazias nas periferias. Então, é uma efervescência que o Éder Sader chamava de quando novos sujeitos, novos movimentos entram em cena. E o movimento negro entra em cena também nesse contexto. As mulheres negras, elas entram em cena também nesse contexto para lutar pelos seus direitos de cidadania, que até então não estavam postos, não estavam colocados na agenda política do país. Tudo isso vai desembocar na Constituição de 1988, o momento em que, finalmente, nós conseguimos um conjunto de conquistas, institucionalizar, regulamentar, através da lei, a criminalização do racismo, mas não só isso. Nós vamos conseguir também colocar ali alguns dispositivos legais que vão impulsionar mais adiante a criação da Lei 10.639, a titularização das terras quilombolas, vai abrir caminho para a lei de cotas, vai proporcionar a criação da CEPIR, tudo isso temas que nós vamos tratar mais adiante, mas é importante deixarmos marcado desde esse primeiro momento que a década de 1980, ela, na verdade, é o marco regulatório das nossas conquistas sociais. E eu lembro de uma companheira que foi minha conselheira, eu sempre gosto de lembrar disso, a Sônia Leite, que militou muito, durante muito tempo, no movimento negro e no movimento de mulheres, que falava muito da importância desse resgate
Ela Só um dizia minutinho, Palmeira. Fernando, coloca uma foto da Sônia Leite para a gente fazer uma homenagem aí à nossa querida Sônia Leite. isso, Sônia Leite. Sônia Leite foi um movimento do movimento negro desde a década de 70, desde 1978, como ela gostava de dizer, e ela, a gente deu inclusive um curso juntas de formação da juventude negra. Ela se apresentava como feminista desde 1978, como fundadora do Partido dos Trabalhadores, iniciada nas religiões de matriz africana, e é uma pessoa que às vezes não é lembrada, mas ela foi uma pessoa, um quadro muito importante na formação das mulheres negras, na formação da militância negra, na minha formação em particular. E ela lembra que muitas mulheres, né, muitas referências negras contribuíram para o nosso fortalecimento político, como a Luísa Maim, a Rainha Nizinga, a Clementina de Jesus, a Cotirene Dandara e Lélia Gonzalez, né? Mas mulheres como ela também, que estavam nesse contexto da década de 1970, lá em Salvador, Manilda, mãe do vovô do Ileaê, que era uma autoridade religiosa que orientava espiritualmente e politicamente os fundadores do bloco para o enfrentamento político. Então, a gente, na década de 70, na década de 80, nós íamos nos referenciando nessas autoridades, nas mais velhas e nos mais velhos, para fazer o enfrentamento político e para colocar a nossa pauta política também na mesa de negociação, e assim foi até chegar à Constituição de 1988, onde nós conseguimos pautar inicialmente os artigos que, como eu já tinha colocado, que destacaram temas relacionados à discriminação racial, à diversidade cultural e o reconhecimento dos direitos da população quilombola. No contexto constitucional, o racismo, então, foi finalmente reconhecido como crime, e crime inafiançável por conta dessa militância da população negra. E também no centenário da abolição, finalmente, em 1988, criou-se a primeira instituição que foi, no âmbito federal, a Fundação Cultural Palmares, né? E a Lei 10.639 é do início de 2000. A gente vai falar dela daqui a pouquinho. E finalizando, então, essa discussão, eu gostaria de deixar o que foi para todos nós essa luta do início da década de 1970 e década de 1980, e que implicou também no fortalecimento da luta das mulheres negras, que a gente não pode esquecer, que eu estou destacando aqui. Sônia Leite disse o seguinte, abre aspas, a mulher negra tem importância vital para a manutenção do acervo imaterial dos descendentes da África, porque ajudaram a construir neste país, e cabe a jovens negras preservar nesta luta, afinal, elas já caminharam metade do caminho, a toda a população, né? E nesse sentido, muitas ficaram no caminho, muitas construíram outros caminhos, mas nenhuma de nós ficou distante do baobá para passar às novas gerações a história de luta e resistência das guerreiras da liberdade, livres por natureza. Ou seja, Sônia Leite estava dizendo o seguinte: nós, mulheres negras, temos um lado para lutar, que é sempre o lado da democracia, o lado do enfrentamento
das políticas neoliberais que assolam, né, destroem a população negra deste país. Então, é isso que eu acho que fortaleceu as conquistas que nós vivemos hoje nesse país, no que diz respeito às políticas e ações afirmativas que foram institucionalizadas nos governos democráticos e populares que vivemos nos últimos tempos. Não te ouço, Lúcio. Ah, claro que você não me ouve. Eu não liguei o. O microfone. Ô, Palmeira, a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que corrigir. O nosso programa abriu hoje com um bordado lindo, que é um bordado inspirado no nosso logo do programa dessa semana, feito pela HIT, do coletivo Linhas de Sampa. Elas fizeram hoje essa homenagem linda para o nosso programa, que é o logo, o card que o Fernando criou, sempre com muita sensibilidade. E agradecer a Linhas de Sampa por essa linda homenagem que fizeram para nós hoje, com esse bordado feito pela companheira Hit, né? E uma outra coisa, Palmeira, que eu não sei se você mencionou, que nós perdemos a Sônia Leite, né? Sim, sim. Foi esse ano ou ano passado? Olha, não, faz um tempinho já, não lembro a data que me faltou a memória, mas já faz um tempinho que perdemos, infelizmente, Sônia Leite. A gente queria fazer essa homenagem a essa companheira militante, a Sônia Leite, né? E uma das coisas que a gente está enfatizando muito nessa primeira parte do programa é trazer à memória de todos a participação ativa de atores políticos extremamente importantes que, na maior parte das vezes, são invisibilizados no processo, né? Todos os professores hoje da rede pública e privada que trabalham a 10639, a gente não sabe a origem. Eu mesmo não sabia, né? Eu trabalhei durante mais de 10 anos na mesma universidade que a Palmeira trabalhou. Eu lecionei História e Cultura Afro-Brasileira, e nas nossas conversas eu sempre tinha curiosidade, quem é o autor dessa lei, né? Quem elaborou essa lei? E nas minhas conversas com a Palmeira, a gente descobre um universo, né, que antecede a existência da lei, como a Palmeira acabou de colocar para nós, desde os movimentos populares dos anos 70 e pondo fim à ditadura militar. E lá estava um ator político da maior relevância e o principal, né, ator político para que nós hoje tenhamos a Lei 10.639 e a Lei de Cotas, que depois a Palmeira também vai falar sobre ela. Então, é importante, é muito importante, sobretudo nesses momentos em que a gente está vivendo de dilapidação do nosso país, nesses últimos governos, resgatar memórias desses homens e mulheres que ativamente participavam disso. Às vezes a gente fica frustrado, né, Palmeira, com uma reuniãozinha pequititinha com 10 pessoas, o que aquilo importa? A Palmeira me falando dos encontros que ela tinha na rua Vai Andava, que eram 10 pessoas, né? E aquela coisinha pequititica gerou essa onda aí gigantesca que nos deu a 10.639, que posteriormente a lei de cotas que vem na sequência, né, dessa política. Palmira, você falou também de um encontro que vai impulsionar o debate, né, sobre a questão racial no Brasil, que é o encontro de entidades negras no governo democrático, o primeiro governo democrático popular, na eleição do PT em 1988, né, da ex-prefeita Luiz Erundina. Esse encontro parece que foi bastante importante, né, Palmira? Posterior à Constituição, que para Palmira o marco regulatório é a Constituição de 88, onde todas aquelas lutas que ela falou desembocam na Constituição. Queria que você falasse um pouquinho desse encontro, Palmira. A década de 80, então, ela articula, do ponto de vista regulatório, do ponto de vista legal, a legislação. E São Paulo é farol. São Paulo é farol sempre para inspirar
outras prefeituras, outros estados, no sentido de formatar, de se pensar legislação, políticas públicas sobre a questão racial e outras questões também. E nós tivemos a felicidade de ter um governo democrático e popular na cidade de São Paulo, que foi o governo do Partido dos Trabalhadores, com a gestão da prefeita Luísa Erundina. E aqui, então, nós tivemos um encontro nacional das entidades negras que aconteceu ali no ginásio do Pacaembu, que a gente chama, inclusive, do primeiro Enem, o primeiro encontro nacional de entidades negras. Por isso que eu sempre falo dessa articulação nacional, como ela é importante, porque é troca que você está fazendo com pensamentos diversos. Além de encontros internacionais, essa articulação nacional ela é importante, porque você recebe entidades diversas, de vários estados, de várias cidades, você recebe as religiões de matriz africana, você recebe os jovens, você recebe os ativistas mais velhos. Então, ali foi um momento também de você fazer troca, e é nos governos democráticos e populares que esses encontros são possíveis, né? E tivemos, então, nesse momento, não uma, como posso dizer, não uma secretaria ainda aqui na cidade de São Paulo de combate ao racismo, mas uma coordenadoria, né, municipal de combate ao racismo, que começava a pensar políticas públicas, articular questões relacionadas ao combate à discriminação racial. Claro que uma coordenadoria ainda não é o ideal, porque ela não tem autonomia, ela não tem recursos próprios, ela não tem orçamento próprio, mas ela é um pontapé, né, para você seguir adiante pensando políticas públicas para um segundo momento. E essa experiência aqui de São Paulo, ela vai servir, evidentemente, para como experiência mais adiante, os encontros que aqui tivemos, os documentos que foram gerados, vão servir mais adiante para orientar, e depois o segundo governo municipal da Democrática e Popular, mais adiante, aqui ainda na cidade de São Paulo, e aí já da prefeita Marta Suplicy, que já próximo da eleição do presidente Lula, vai servir para orientar as políticas públicas lá em Brasília, né? Mas antes, como eu falei, a gente teve a criação da Fundação Cultural Palmares, que foi no âmbito nacional, a primeira instituição resultado da luta do movimento negro, o primeiro órgão de governo federal criado pela pressão, né, do movimento negro, alguma coisa que é o reconhecimento. Isso é importante porque é o primeiro reconhecimento oficial de um governo de que, olha, de fato nós vivemos numa instituição, num país que tem racismo, e é preciso criar um órgão onde se pense políticas públicas, né, que possa combater esse racismo. Então, depois da criação das leis, o lugar onde se pensou a materialização, a efetivação dessas políticas foi a Fundação Cultural Palmares, que teve também uma mulher à sua frente, que é a Dulce Pereira, que tinha trabalhado aqui em São Paulo no governo da prefeita Luísa Erundina. Eu gosto de lembrar dessas mulheres porque eu tive um contato muito próximo com elas. Só um minutinho, Thelmira. Aí, a Dulce Pereira. Eu só queria aproveitar a brechinha. Uma companheira aqui da nossa audiência nos deu a informação exata de quando nós perdemos a Sônia Leite, que foi em setembro de 2012. A nossa audiência aqui nos socorrendo. Então, nós perdemos a querida Sônia Leite em setembro de 2012. Essa é a... Com você. Que Sandra fundou Mariana. Essa é a Dulce Pereira, que fundou, que presidiu, fundou não, que presidiu, foi uma das mulheres que também presidiu
a Fundação Cultural Palmares. E é bom a gente lembrar, porque ela esteve com a gente aqui em São Paulo, e depois ela esteve em Brasília, e a gente, assim como estivemos com a Sônia, a Sônia Leite, né, aqui em São Paulo, que faz completando aí uma década sem Sônia Leite, que ajudou como eu acho que foi a Sandra Mariano, a companheira Sandra Mariano, que nos socorreu na data, né, de, de óbito, né, de perda da nossa grande companheira. Então, eu acho que é importante a gente lembrar que as mulheres, na luta de combate ao racismo, elas têm sempre esse protagonismo, né? E algumas vezes elas acabam não sendo muito lembradas, né? E isso porque também os erros cometidos pelas mulheres, Lúcio, sempre são, ou as dificuldades sentidas pelas mulheres, são sempre muito mais cobrado do que aqueles outros erros, né, que são cometidos pelos políticos ou gestores do sexo masculino, né? Então, Palmira, vamos lá. Nós no nosso preparo para o governo, para o programa, ato falho, para o governo, para o programa, nós queremos realmente salientar a memória dessas mulheres que, apesar de serem vanguardas e protagonistas nas lutas, pouco aparecem, né? Pouco são visíveis. Os próprios movimentos negros que estão na raiz da 10639. Né? Então, hoje, acho que a gente esclarece esse ponto de que essa lei não caiu do céu, né? Ela não é dádiva divina. Finalmente, a gente chega, Palmira, na Lei 10.639. Alguém aqui fez uma pergunta se o número da lei era 10.639. Eu fiquei na dúvida se eu, nervoso no início da apresentação, eu posso ter falado o nome errado, tá? Mas o número da lei é 10.639, 10.639. isso. Finalmente a gente chega nessa lei, Palmira, a 10.639, assinada no dia 9 de janeiro de 2003 pelo ex-presidente Lula. Na sequência, ele vai ter, né, assim, é importante salientar esta memória também, né, o quanto este homem, o quanto esse partido abraçou a causa negra. Você tem a promulgação da lei e temos também, segundo a minha querida Palmira, em março de 2013, a criação da CEPIR, que ela vai mais falar pela adiante. Assim, eu estou falando assim de primeiros meses do governo, primeiros meses. E muita gente esquece desse detalhe, né? E nas minhas conversas com a Palmira, como eu lecionei essa disciplina há muitos anos, formei várias turmas aí, né? Um querido estava aqui agora com a gente, inclusive. Pouca gente se lembra, né? Desse protagonismo e desse compromisso deste homem com as questões negras, né? E mais uma vez, referendando o que a Palmira falou na questão das mulheres, é cobrado demais dos governos democráticos populares, como se cobra demais das mulheres, né? Cobrar e não se reconhece o que se foi feito. Hoje é dia de celebrar as conquistas dos movimentos negros, as conquistas da Sônia Leite, de todas essas mulheres maravilhosas, conquistas da Palmira, que é outra militante bastante atuante aí, né? A Palmira esteve à frente de vários projetos. Então, hoje é dia de celebrar e reconhecer a conquista, porque o que vem pela frente também não é fácil, né, Palmira? E aí, Palmira, eu queria agora, a partir da 10.639, essa lei, né, ela foi importante como uma conquista de políticas públicas, né? E, sobretudo, na nossa conversa, sobre o entendimento do racismo para todos os segmentos da sociedade brasileira, quase com a popularização do debate racial que capilarizou por toda a sociedade brasileira. Com todas as dificuldades que a gente sabe, né, Palmira, que é a implementação da lei, como que isso vai acontecer na escola, no âmbito escolar, se realmente saiu do nosso jeito, do jeito que a gente queria ou não. E
Como é que está isso aí? Qual é a importância dessa 10.639, Palmira? Olha, a lei ela tem uma grandeza que é você falar. Ela tem uma dimensão de você trabalhar a questão histórica, a questão cultural, né, do ensino, mas ela tem uma outra questão que às vezes a gente fala pouco, que é você tocar numa dimensão afetiva, emocional, que é o impacto que o racismo tem na vida das pessoas, né? Sobretudo na vida das crianças. O racismo ele acaba expulsando precocemente as crianças da escola em decorrência do impacto emocional que ele tem no desenvolvimento socioemocional, sobretudo das crianças desde o ensino fundamental, né? Então eu costumo dizer que as crianças, por exemplo, em tenra idade, elas não precisam ouvir dos mais velhos que as suas características objetivas, as suas características visíveis não são prestigiadas socialmente. Elas aprendem isso observando dos adultos, como os adultos, o que os adultos falam a seu respeito. E isso principalmente na escola, o que se fala, né, através dos livros didáticos, através das atividades propostas pelos professores sobre o seu grupo de referência, né, como elas aparecem na história brasileira, né, além daquela outra questão concreta, quem se senta perto dela, quem se afasta dela, né? É, como que ela é retratada, como a sua história é retratada? Ela é retratada de uma maneira positiva ou de uma maneira negativa nos livros didáticos? E os professores, né, eles já adquiriram conhecimento para trabalhar sobre essa temática. Então, a lei, de uma maneira geral, ela vai fazendo com que professores, educadores, pais, alunos, eles comecem, de uma maneira ou de outra, a se debruçar sobre o problema do racismo e do preconceito, né? E a sociedade começa a se rever, né? Então, essa é a capilaridade do problema do racismo. Hoje, todos nós falamos sobre o problema do racismo na nossa sociedade. Alguns não gostam de tocar nessa temática, né? Rejeitam falar sobre esse tema. Outros que rejeitavam já admitem falar sobre esse assunto. Um dia desses eu dava aula, eu dou aula no curso de serviço social, e uma aluna minha disse o seguinte: professora, meu cunhado me confessou que ele não tem absolutamente nada contra a população negra. Mas todas as vezes que ele assiste a esses programas de luta, luta livre, eu acho que é isso, ele gosta de ver os negros apanhando, ele gosta de ver o negro perdendo quando batem no negro. E aí eu ouvi aquela declaração dela, eu fiquei pensando e eu falei, eu preciso encontrar material. Alguns alunos se revoltaram. Eu falei, mas eu preciso encontrar material para responder didaticamente, né, com uma informação que traga historicamente os fatores que levam uma pessoa a querer ver o outro sendo castigado na tela da televisão, né? Mesmo que ele declare que ele não tenha nada. Eu fiquei pensando, eu falei, sim, os corpos negros na sociedade brasileira, né, eles foram
tratados como espaço do exercício da violência, desde os tempos da Casa Grande, né? E é assim que as crianças se veem nos livros didáticos. Então, elas vão embora da escola. Elas não querem mais. E a Lei 10.639, ela proporcionou esse debate e a retirada desse olhar. A criança... Palmira. Oi. Perdão, tirei o som aqui. Eu acho que estamos aqui no exato momento de mostrar o vídeo que da nossa amiga Mariana falou, que é os efeitos dessa 10.639 na prática. Vamos ver o vídeo dela? Uhum. Aí a gente continua em cima do vídeo dela. Fernando, coloca o vídeo da Mariana para a gente, por favor. Olá, pessoal. Meu nome é Mariana. Eu sou professora de História da rede estadual aqui na cidade de Suzano. Sou mestra pela PUC de São Paulo, né? Mestra em Educação. E hoje vim compartilhar com vocês um pouco sobre minha experiência, na minha vivência, que também tem seus impactos naturalmente na minha prática educativa, né? Então, eu sou uma mulher preta e sempre vivi situações de tensões raciais, mas nem em todo o período da minha vida me dei conta de que vivenciava essas tensões, né? E no período da graduação foi uma época em que esse mundo de conhecimento e de apropriação se abriu para mim. Então, através das aulas do professor Lúcio, as aulas de História da África, de História e Cultura Afro-Brasileira, eu pude me debruçar em informações que eu desconhecia, né? Romper estereótipos a respeito das civilizações africanas, conhecer autores, participar de discussões, de debates que valorizavam a cultura negra, conhecer a nossa arte, conhecer a religiosidade, elementos da religiosidade, conhecer uma infinidade de riquezas, né, que me deram um repertório muito satisfatório para que eu prosseguisse os meus estudos nessa área, para que despertasse uma paixão em mim, né, e que eu me debruçasse cada vez mais. Até hoje continuo estudando essa temática, me desperta paixões, e é por isso que na minha prática pedagógica ela está tão presente, né, porque me atravessa, é a minha vivência, eu vejo a necessidade de se trabalhar essas questões, o quanto elas são importantes para o resgate da autoestima da criança negra, não só as questões raciais, mas todas as questões que envolvem os direitos humanos, e, tudo muito interseccional, né? Então, a questão de gênero, a questão de classe, a questão LGBT. Então, nós levamos essas discussões que são extremamente importantes e enriquecedoras para o ambiente escolar. E os resultados disso são crianças e adolescentes cada vez mais desconstruindo, né? Todo preconceito, racismo, classismo, compreendendo as relações sociais, jovens críticos, jovens que se colocam no mundo, jovens com uma autoestima fortalecida, jovens que desnaturalizam aquilo que está dado, que está colocado, que questionam. Eu acredito que com os depoimentos dos estudantes que tiveram essa vivência, que hoje já estão em outra etapa da formação acadêmica, vocês podem compreender um pouco melhor os impactos que tem essas discussões. Os impactos são positivos quando esses assuntos são tratados com profundidade, com seriedade, com muito estudo e com paixão também. Então tem desdobramentos, o empoderamento dessas crianças, né, e agora jovens, que causa assim uma emoção, é comovente ouvir o depoimento deles. Então eu agradeço esse espaço, agradeço a oportunidade de compartilhar com vocês e de trazer esses estudantes também. Até mais. Som aqui, Palmira.
a gente fica emocionado, né? Porque 20 anos depois a gente ouve um depoimento desse. Esse é apenas um grão de areia no deserto do que a gente trouxe aqui. A gente sabe das dificuldades, né? A gente sabe de toda essa problemática, mas estamos aí colhendo os frutos da 1069. Nela, que foi minha aluna, me emociona muito ver esse depoimento, e se der tempo a gente vai ver o depoimento de um outro aluno dela que é tão lindo quanto, né? Que são os... Não sei se você concorda comigo, Palmira, mas essa lei 10.639, esse debate racial promovido por ela, foi revolucionária. Foi. Eu não tenho memória na história do Brasil anterior a ela de um debate tão intenso e tão visível que a gente vê hoje na molecada patrulhando. Você não pode falar assim, você não pode falar assado, né? Tem todo hoje um debate sobre, eu posso usar aquela maquiagem que eu esqueci o nome? Não, não pode. Você pode fantasiar de nega maluca no carnaval? Não, não pode. Né? Tem um grupo de meninas aqui de São Paulo que fazem um samba em que elas revisitam as músicas antigas que podiam ser machistas, racistas, refazendo essas músicas. Tem toda uma série de debates que se tornou popular aí nesses últimos 20 anos, e que seguramente essas leis que arranharam e balançaram uma estrutura da sociedade brasileira que é secular, seguramente ela resulta no golpe de 2016, né? Para acabar com essa farra do boi aí, que essas elites devem estar bastante incomodadas com essa presença negra mais atuante. E aí eu quero que você... Opa! Teve problemas do ao vivo, né, Palmira? Pois é, desculpa. Ao vivo, né? Antes da gente partir para o futuro, que a Palmira também tem um oráculo ali, ela vai desvendar o futuro dessas questões que a gente está debatendo aqui. Mas você não acha que essa lei foi muito além do que se previa? Ela balançou mesmo a estrutura? Não tanto que a gente quer, mas isso vai ficar para a parte final, que é o futuro, né? Sim, porque ela mexe com um sistema de crenças, de valores, de representação social, sobre a questão racial no país. Ela vai desmistificando a ideia de democracia racial, tanto é que hoje ninguém mais fala, ninguém sustenta esse debate na sociedade brasileira. Isso já foi um grande passo, né? Ninguém ousa mais dizer que vivemos em uma democracia racial. Finalmente, né? Finalmente. Isso é conquista do movimento negro contemporâneo. Por isso que eu falo que eu gosto de fazer o recorte da década de 70, 80 para cá, né? Isso, claro que a nossa luta ela é anterior a esse processo, mas do secular, ponto de vista, né? mas do ponto de vista da institucionalização, do ponto de vista de falar, olha, na educação é importante mexer com esses temas, na literatura é importante a produção, a entrada de mais jovens nas universidades, a formação de professores. Então, isso foi fantástico, porque mexer com esse sistema de crenças, de valores, foi importante. Eu me recordo que eu fiz um estudo que mexe com a temática da identidade. Eu gosto desse tema, tem gente que tem medo. Como eu sou da psicologia, eu não tenho medo de lidar com a questão da identidade, porque a identidade faz parte do nosso processo de afirmação, tanto da nossa identidade pessoal quanto da nossa identidade social, do nosso estar no mundo, né? Então, isso é importante. E aí, quando eu estava estudando isso, eu descobri que o processo de formação da identidade pessoal e social, né, o processo de descoberta, né, da nossa
consciência racial, que significa a descoberta de que vivemos numa sociedade racista, é a primeira violência do racismo na esfera individual. Descobrir que o outro não gosta das minhas características objetivas é horrível, né? Então, isso me machuca muito, né? E isso produz em mim alguns movimentos, né? Que movimentos são esses? Ou é o movimento da introspecção, eu não faço nada, né? A paralisia, ou pode produzir em mim um desejo de ação, né? E essa ação é ação política. Então, o processo de formação da consciência racial, ele precede o processo de formação da consciência política, né? Olha como é importante isso. Palmira, só uma pergunta no meio da sua fala. Quando você diz que ele produz em mim uma apatia, não apatia, o termo que você usou, eu fico mais introspectivo, ou promove uma ação. Observando a sociedade brasileira, sobretudo a população negra, o número que fica introspectivo e abatido é muito maior do que aquele que vai para a ação, né? Olha, Você eu acha, olhando assim, eu fico pensando nos movimentos negros como resultado desse sujeito que foi para a ação, né? Quem está, todos aqueles militantes que você citou lá na década de 70 são aqueles que a dor do provocador, ele o impulsionou à ação. Mas a gente conseguiu popularizar essa ação na maior... Veja, nós temos 50% do país, da nossa população é negra, né? Então, olha bem, há bem pouco tempo atrás, a população que se autodeclarava negra era abaixo de 50%. Muito abaixo, né? Muito abaixo. Hoje, ela é acima de 50%. Isso significa tomada de consciência, né, de que você é negro ou negra, e isso significa de que você também é atacado nas suas características visíveis. Agora, olha o que eu falei, que o processo de formação da consciência racial, ele precede o processo de formação de tomada da consciência política. Que vem Então, depois. exatamente, nós temos agora que fortalecer, favorecer esse outro momento. Por isso que eu falei que essa luta, na verdade, pela superação de uma sociedade neoliberal que destrói direitos, ela é árdua, ela é um processo que a gente é contínuo. Então, a gente precisa insistir na ideia que você, num ambiente democrático, a participação política, né, ela favorece também a democratização das instituições. Então, a gente precisa trabalhar isso com a nossa população de uma maneira geral. Ela precisa entender que os ganhos que ela teve até aqui foi nos governos democráticos e populares, porque muitos não entenderam isso, né? Isso a gente não soube trabalhar direito. Eu tive muitos alunos e alunas que tiveram ganhos, que melhoraram a sua condição de vida durante os governos democráticos e populares, durante os governos Lula e Dilma, né? Porque essas políticas foram implementadas nesses governos, melhoraram de vida, tiveram ascensão social, mas não tiveram a compreensão de que esses ganhos só podem perdurar em governos com essas características, né? Acho que tem alunas minhas, inclusive, assistindo a esse programa, ou ex-alunas minhas assistindo a esse programa, que sabem do que estou falando, né? Esses ganhos, essa ascensão social, ela não se sustenta em governos que fazem ataques sustentados às políticas públicas de ações afirmativas, né? Palmira,
Eu Oi. sou o chato da noite. Oi? Eu acho que eu quero passar um vídeo agora, Palmeira, porque aí a gente vai para melhor. Não sei qual que é a melhor parte da sua fala, mas assim, depois das nossas conversas, o futuro é muito importante, porque você está falando das políticas públicas e a importância do fortalecimento das políticas públicas, né? Parar com essas ONGs que estão por aí financiando algumas coisas por aí afora e a gente fica achando que isso é a salvação do planeta, né? Ô, Tem Lúcio, um vídeo. Lúcio, deixa eu te falar uma coisa antes. Oi, Eu fale, estava amor. falando, eu estava falando disso, eu estava lembrando, eu trabalhei com Matilde Ribeiro, né? Antes da gente Matilde avançar. Ribeiro, que a gente não apresentou aqui hoje. Por É, favor, a Matilde Ribeiro, Fernando, põe ela aqui na tela para nós. Essa é a é, Matilde Ribeiro. Falando essa em é, políticas públicas, né, temos que lembrar dela. pois é, porque assim, eu trabalhei com ela. Essa é uma militante aguerrida, intelectual, feminista, que sofreu muitos ataques, né? E sofreu muitos ataques por ser uma mulher muito intransigente no que diz respeito à defesa dos direitos de cidadania da população negra. E às vezes a gente leva muito tempo para compreender o que se passa nos ataques que algumas das nossas lideranças sofrem, né? E a gente leva um tempo para digerir, mas por que é que ela está sendo tão atacada dessa forma? Então a gente sabe essa história de cancelamento que todo mundo fala, né? Sim. A gente pensa que cancelamento acontece só com os globais, né? Com os midiáticos. Ou que é recente, né, uma coisa nova, né? Exatamente. Não. O cancelamento, ele acontece também entre nós, né? Entre os nossos iguais, na nossa militância. Então, é melhor deixar essa pessoa quieta, né? Porque pode. Então, Matilde foi muito atacada pela mídia, né? Às vezes porque falou uma coisa que fora do lugar, né? E aí você fica, nossa, mas por que ela foi falar isso agora? Não, ela tinha que falar aquilo naquela hora. E a gente não tinha construído, na verdade, talvez, o contradiscurso. Então, pois bem, por que eu estou falando de Matilde? Porque Matilde, além de ser uma militante feminista, né, que trabalhou em prol das mulheres do movimento negro, ela foi a mulher que carregou pedra para estruturar a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, a CEPIR. Ela foi a primeira mulher que esteve lá, né, colocando cada coisa no seu lugar. E às vezes, hoje em dia, a gente, quando ouve falar da política de promoção da igualdade racial, muitos falam da secretaria de um período recente do golpe para cá, ou da segunda, da gestão da presidenta Dilma para cá. Não podemos, sabe? A secretaria teve Matilde, depois teve Edson Santos, teve Mártios, teve Eloy, teve Nilma, teve Luísa Bairros, não, teve Luísa Bairros, teve Nilma, teve várias, e teve uma outra lá, bom, teve dos outros governos, que eu não lembro agora, né? Mas nos nossos governos, nos governos democráticos e populares, essa mulher é uma mulher que precisa ser lembrada também, né? Então é isso que eu queria destacar antes que você prosseguisse. Vamos lá, nossa, a gente estava esquecendo da Matilde, o papel dela é importantíssimo, né? A questão da memória entre nós é muito complicado, né, Palmeira? A gente tem que ficar o tempo inteiro relembrando, porque cai no esquecimento, resulta nesse aluno que você teve, e que foi quase toda a população, não somente a população negra, mas os trabalhadores de um modo geral, não reconheceram as políticas públicas implementadas. E política pública também é quase um palavrão, muitas vezes a gente não sabe o que é isso, né? O nosso programa hoje já deixou bem claro que essas leis não caem do céu, tem gente lutando por trás, e muitas vezes é trabalho de formiguinha, né? E eu queria, Fernando, passar para a gente passar para o futuro, Palmeira,
um vídeo do Gabriel. Gente, eu vou pedir um favor para vocês. Aumentem o som das suas caixas, apertem o ouvido, que o vídeo dele, o som não ficou muito bom. Mas é muito importante o depoimento dele, que é um aluno da Mariana, quer dizer, já tem 10.639, chegou nos professores, os professores já estão produzindo resultados no ensino médio. Este aluno que vai dar depoimento agora, o Gabriel, é um aluno da Mariana, que vocês acabaram de ver o depoimento dele. Vamos lá, Fernandito. Gabriel. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel, eu sou estudante atualmente de Engenharia de Alimentos pela Universidade Federal de São Carlos, aqui em São Paulo. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a minha trajetória, principalmente no ensino médio. Sou aqui de Suzano, sempre frequentei escola pública e durante o meu ensino médio eu tive a oportunidade de estudar na instituição Luiz Bianconi, onde a gente sempre teve muita abertura e apoio dos professores para construir diversos temas, como, por exemplo, sarais, que iam desde o feminismo até questões de gênero e questões raciais, por exemplo. E o que mais me chamava atenção e fazia com que eu gostasse dessas atividades é porque eu sempre fui um aluno muito tímido, por diversos motivos, que eu só fui conseguir entender os reais motivos que me levavam a ter esse comportamento através dessas atividades. E o mais interessante é que muitas vezes essas atividades não partiam somente dos professores, não era uma coisa imposta aos alunos, mas era uma construção conjunta em que os alunos tinham um espaço de protagonismo, o que fazia com que a gente criasse um interesse ainda maior a pesquisar sobre esses temas. Bom, falando um pouquinho sobre as questões raciais, que foi onde eu me encontrei e onde mais impactou na minha perspectiva como indivíduo, acredito que teve um papel fundamental, porque quando a gente está falando de pessoas pretas, muitas vezes a gente não encontra esse material nos livros. Isso porque a nossa história, a nossa vivência, ela é narrada a partir da vivência e da história de pessoas brancas. Então, quando a gente tinha a construção desses espaços, foi onde eu consegui me entender como indivíduo, quando eu consegui parar para pensar e entender o porquê de muitas vezes a gente não vê estudantes negros nas grandes universidades públicas, e a partir daí começar a estudar e perceber que o ato da gente frequentar uma instituição de ensino, o ato da gente simplesmente estar vivo, já é um ato de resistência. E aí, com o apoio de diversas professoras pretas que eu tive a oportunidade de conhecer durante o ensino público, e outras professoras também aliadas à causa, né, e que sempre apoiaram na construção desses momentos que a gente tinha no ensino médio, eu comecei a enxergar a possibilidade de ingressar numa universidade pública, e hoje eu estou indo para o meu terceiro ano da graduação, e com certeza esses momentos que eu tive no ensino médio de construção de sarau, de momentos de debate, ou simplesmente de construir um diálogo com esses alunos e com esses professores, foi de extrema importância. Então eu super valorizo e recomendo, acredito que o espaço da escola cabe muito, e é muito importante que exista esse diálogo, porque muitas vezes essas questões não estão nos livros, justamente porque a nossa sociedade dá um protagonismo para alguns grupos sociais e, infelizmente, acaba criando uma exclusão sobre alguns temas e algumas outras perspectivas que também são realidade dos alunos. Então, gostaria de agradecer vocês, espero ter contribuído um pouquinho, e é isso. É lindo esse depoimento, né, Palmira? Assim, vocês que estavam lá em 2003, ver esse depoimento deve ser emocionante, né? Quem estava quebrando pedra, né, lá em 2003, e ver esse menino dizer tudo aquilo que vocês desejavam, né? Como ele se descobre, como ele cresce. Eu fico muito emocionado, porque a importância da escola, a importância desse professor, né, na vida desses meninos, está agora numa universidade pública fazendo engenharia de alimentos. Eu fiquei emocionado com a Mariana, que é minha ex-aluna, e ela me disse que ficou emocionada, muito emocionada com o depoimento dele, né, do grande Gabriel. Espero que ele assista a esse programa. Palmira, nós estamos vivendo um momento difícil, a gente vai caminhando para a nossa reta final.
nós estamos vivendo um momento muito difícil no Brasil, né, de desmonte dessas políticas, de ataque a essas políticas, né, que são bastante transgressoras nessa ordem secular. Mas a gente podia pensar agora um pouquinho, né? Nós caminhamos até aqui, construímos tudo isso, que não é pouco, não podemos desfazer de toda essa luta, né? Eu acho que o Gabriel sintetiza um pouco tudo isso, né? De tudo que de todo o percurso que todos nós fizemos, eu na sala de aula, você na militância lá em Brasília, enfim, todas essas mulheres e muitas outras que nós homenageamos aqui. O que a gente precisa fazer mais, Palmira? Porque isso já está feito, isso já está construído, apesar de que está sob ataque. Mas tem coisas que a gente não vai perder. O Gabriel não vai voltar mais a ser o menino calado de antes. A Mariana não vai mais ser a menina calada de Suzano de antes. A gente não volta mais. Essas conquistas são, em que pese os ataques desses governos neoliberais, essas conquistas são definitivas. Mas a gente precisa fazer mais, né? Eu queria que você fizesse uma reflexão agora para a gente sobre esse futuro que nos aguarda. Espero que seja do jeito que a gente deseja, né, Palmira? Que seja promissor. Que seja promissor. Eu penso o seguinte, em primeiro lugar, precisamos pensar políticas de promoção da igualdade racial como políticas públicas. E elas não podem ser apartadas de políticas como as políticas clássicas, como política de habitação, política de educação, política de segurança pública, porque a política de promoção da igualdade racial é aquela política que contribui para a superação das desigualdades sociais na nossa sociedade. Então, vou pegar um exemplo que tivemos sucesso aqui, que é o resultado da fala do Gabriel. Ele está numa universidade pública porque ele foi beneficiado pela política das cotas, né? Além das políticas da Lei 10.639, que mexeu com o sistema de crenças, de valores dele, que falou: olha, eu também posso estar lá, a universidade é também o meu lugar, né? Porque você precisa dessa mudança de crenças, né? A universidade é também o meu lugar, então eu posso estar lá. Ele foi beneficiado concretamente por uma política de ação afirmativa. Esse ano é o ano de revisão dessa política de cotas, que é a Lei 12.711, que, quando ela foi aprovada, ela previu que uma revisão depois de 10 anos. Quando a gente coloca essa política como uma política pública, ela tem que ser uma política permanente. Repito, quando a gente pensa essa política como uma política pública, ela precisa ser uma política permanente. Por quê? Por que eu falo dessa forma? Porque nós vivemos em uma sociedade capitalista, né? Nós não podemos perder isso de vista. Não é a nossa intenção, né? Eu acho que é isso. Acho que dá para falar isso. Lembra daquele mote do Fórum Social Mundial? Ele dizia um novo mundo. Eles queriam melhorar a sociedade capitalista. Um outro mundo é possível, né? Um outro mundo é possível. Pois bem, a economia capitalista, ela é cumulativa. Acho que a gente falou sobre isso Sim. hoje à tarde. Enquanto economia cumulativa, ela não vai deixar de existir. Então, a gente precisa fazer essa concertação, porque desigualdade vai continuar existindo e desigualdade e racismo vão continuar existindo na economia capitalista. E se vai continuar existindo, a gente precisa encontrar uma política capaz de trabalhar essas desigualdades permanentemente, né?
que é o quê? Que é uma política pública que seja capaz de mexer também com a cabeça de quem gera mais-valia. Porque, Lúcio, uma coisa que a gente não trabalha no nosso país é que o capital privado ele é beneficiado também por recursos do Estado, né? E aí, quando você beneficia, mas você deixa o capital privado produzir desigualdade social, a ponto de você deixar um grupo o tempo inteiro na base da pirâmide ou como lumpen o tempo inteiro para desvalorizar a força de trabalho, né? Você não pode deixar a população negra vivendo nos baixos viadutos o tempo inteiro para você baratear a mão de obra. É disso que a gente tem que sentar na mesa para fazer essa concertação, né? Então, ora, vamos conversar para a gente discutir dignidade nesse país, né? Dignidade para o meu povo. Eu quero dignidade para o meu povo dessa perspectiva. Então, essa política, se existe, na verdade, contrapartida para quem faz investimento, é preciso cobrar. Se você coloca dinheiro em quem gera emprego, a rigor, então é preciso cobrar a contrapartida, porque do contrário é o Estado que está financiando o racismo na nossa sociedade, né? Esse é o debate que nós temos de fazer, porque a gente fala o tempo inteiro de racismo estrutural, mas quem financia esse racismo estrutural e racismo sistêmico na nossa sociedade? Será que é só o capital privado ou existe uma contrapartida também do Estado? Então, nos nossos governos democráticos e populares, o Estado ficou com a conta sozinho. Eu vi o esforço, né, do governo do presidente Lula, da presidenta Dilma, em fazer políticas públicas, em colocar recursos, o PPA, né, colocando recursos ali em cada pasta para fazer política pública para a juventude, para as mulheres, sabe, para os trabalhadores. Eu vi o esforço que foi e melhorou, reduziu a desigualdade. Olha o Gabriel aí, né? Olha o Gabriel, e tem tantos outros. E São aí, milhares de Gabriel, né? e aí você tem uma caneta Bic azul que sabe o melhor, mas faz o pior. Isso é maldade demais, né? Isso é você ter um governo mau, perverso, que sabe o melhor. Ele sabe, Sabe. mas faz o pior. Então, para o futuro, o que é que nós temos de fazer, né? Nós temos que colocar essas políticas como política permanente. Eu não gostaria de ver as minhas lideranças discutindo, olha, vamos pensar essa política para mais 10 anos, para mais 50 anos. Eu sei que eles falam, olha, isso é o que é possível. Não, eu acho que a gente tem que pensá-las como uma política permanente. Hoje de manhã eu falei isso e eu acho que eu fui mal interpretada, né? Palmira, deixa eu só te fazer uma pergunta, aproveitando a sua fala. Você fala nessas políticas públicas permanentes, né? Que eu acho que é a saída. Legalmente, segundo a Constituição brasileira, segundo esse Estado, né, que nós temos, é uma conquista possível? Porque, Palmira, a questão toda está na sazonalidade desses governos. Aí vem esse cara aí com a sua caneta Bic e destrói tudo que a gente fez em meia hora. Então, Essas políticas não podem ser, como foi o que aconteceu com os direitos trabalhistas, né? é, é. Como Eu penso, transformar isso, assim, que é uma luta que a gente vai ter que empreender em futuros governos democráticos populares, que é somente nos governos democráticos populares que isso pode ser conquistado, né? estou vendo a minha colega Ivone comentando aqui que a política de Estado e não de governo, perfeito. Perfeito, E Ivone, para ser obrigado. política, e para ser política de Estado,
eu acho que a nossa Constituição lá de 1988, ela deixou escapar uma coisa. Aquilo que é cláusula pétrea só pode ser modificado quando você convoca um colégio constituinte para modificar. Você não pode modificar com um Congresso que não foi eleito para isso. Eu não sei, pode ser que eu esteja falando besteira, porque como eu não sou jurista, né, e aí acho que tem que fazer a concertação com os juristas, os meus amigos, os meus amigos juristas é que têm que palpitar sobre isso. Eu trabalho com políticas públicas, né, e por isso que eu fico falando sobre isso. Mas eu penso, sabe, Lúcio, que quando a gente fez a Constituição de 1988, nós não pensamos nisso. Olha, o SUS, nesse momento, sabe por que ele foi salvo? Porque a iniciativa privada, na desgraça da pandemia, não teve condições de mexer, de fazer, na verdade, desenvolver vacina, de tocar uma política De vacinação em massa, né? E de combate à Covid. O SUS foi salvo por isso, só por isso. Então, a gente precisa, inclusive, falar sobre isso, porque, do contrário, o SUS já teria sido desmantelado e repassado para a iniciativa privada, inclusive para grupos que não foram capazes de conseguir manter os seus negócios e que diz que são bons para fazer gestão daquilo que é público. Eles não conseguiram fazer gestão dos seus negócios. É só lembrar de um determinado plano de saúde aí que foi alvo de escândalo no Congresso, né? É. Então, eu acho que essa concertação ela precisa ser feita e que esse neoliberalismo ele não pode ficar vendo a política pública como aquela que gera ócio, porque não é verdade. Porque ociosos são os filhos das elites que não trabalham e que ficam esperando os pais morrerem para viver de herança. Isso é Gastar o seu ócio. dinheiro em Miami, né? Exatamente. Isso é ócio. Almira, eu acho que nós demos conta do recado. Eu acho que eu ficaria falando com você aqui a noite inteira, que assunto não nos falta, né? Vamos nos nossos finalmente, Almirinha. Olha, antes de mais nada, eu quero muitíssimo agradecer você por ter aceitado o nosso convite. Você é sempre muito didática, muito didática, muito clara na sua explanação. Eu acho que hoje toda a nossa militância que está nos assistindo hoje, ela vai ter assim um material de primeira para discutir isso, né, Palmira? E sobretudo as lutas futuras, né, que é transformar as políticas públicas em cláusula pétrea. E para isso a gente vai ter que eleger um Congresso decente. Tem todo um debate aí nas redes sociais sobre o vice do presidente Lula. Eu acho uma bobagem. Acho que a gente tem que eleger o presidente Lula e eleger um Congresso decente. Porque sem um Congresso decente, meu amor, pode ter o melhor vice, né? O vice dos meus sonhos, Benedita da Silva, por exemplo. Não vai resolver nada. Ou a gente precisa de um belíssimo de Congresso, aí fica o apelo a todos que não nos assistirem, que com certeza vai eleger esse Congresso, mas a gente tem que lutar também por um Congresso. Parar com esse debate sobre vice-presidente. É o meu posicionamento sobre. Palmira, dê as suas palavras finais para a gente encerrar esse programa maravilhoso. Lúcio, eu espero que eu tenha contribuído. Eu quero agradecer imensamente a você, aos organizadores, os colaboradores do Geringonça, a todos que mandaram comentários, contribuições, eu olhei algumas por aqui. Eu não consegui observar a todas, né? Eu estou à disposição. Segundo semestre eu vou estar mais livre para poder organizar. A gente pode
fazer mais debates, né? Pensar melhor essa questão das políticas públicas. Esse é um tema que não diz respeito única e exclusivamente à população negra, é um problema da sociedade brasileira, é um problema de todos os segmentos que querem viver numa sociedade justa e igualitária. Portanto, é um problema de negros, brancos, amarelos, indígenas, né? Enfim, de todos que estão do lado da democracia. Eu gosto de pensar dessa forma. Eu não gosto daquele debate que alguns dizem entre negros e entre direita e esquerda, eu sou negra. Não gosto disso, sabe por quê? Eu É queria infeliz essa afirmação. Eu gosto de destacar isso porque, assim, a gente teve uma pessoa de cor preta na Fundação Palmares que produziu um desgaste histórico para a nossa luta. A gente tem um outro aqui na Câmara Municipal de São Paulo que está produzindo um outro desgaste histórico. Então, eu acho que a nossa liderança política que fez num dado momento essa fala, ela já desfez essa fala, e as pessoas às vezes ficam com o momento histórico que ela fez, né? E continua repetindo uma coisa muito errada, né? Ela continua repetindo, na verdade, falas que já foram desfeitas. Então, eu acho que é isso. Eu quero agradecer demais vocês pela oportunidade e me colocar à disposição, agradecer as contribuições e dizer que estamos juntos, juntas, juntos, misturados, mas não estamos dispersos. É isso. Não, não mesmo, Palmira. Olha, eu não sei o que falar. Esse programa era um programa dos meus sonhos, né? Era esse programa, você realizou o meu sonho, na verdade, né? Eu sempre quis discutir muito esse trabalho, essas lutas que a gente tem aí. Lúcio, um recadinho para a juventude, de 17 a 18 anos, e para aqueles outros que ainda não regularizaram o título, né? Tá descontente? Tá ruim, não tá? Então vamos Regulariza o título, lá. mas volta certo, né? Pelo amor de Deus. Isso, gente, vamos lá, vamos fazer essa campanha. Tem pouco Vota certo, tempo, pelo amor vota de Deus. certo, tira o título, Se por não for votar, favor. nem tira o título, fica quietinho. É. Ô, Palmira, olha, eu sou seu fã, então eu sou suspeito para falar, né? Então, muitíssimo obrigado a todo mundo que nos ouviu. Infelizmente, a gente está tentando fazer um programa mais enxuto, hoje a gente não conseguiu, então os comentários foram passando. Eu só quero avisar para uma das comentaristas que disse que nas escolas deveriam pensar na hierarquização racial. Professoras como a Ariana já fazem isso, pode ficar tranquila, né? O professor que abraçou a 10.639 com certeza eles combatem esses mitos do século XIX, tá? Fiquem tranquilos. Porque eu vi esse comentário, eu falei, eu tinha que responder para essa pessoa que o professor da rede pública que abraça a 10.639, seguramente ele destrói esse mito dos cientificistas do século XIX. Semana que vem a gente está de volta, tem mais um programa Geringonça, sempre às 19 horas, aqui no nosso canal, tá bom? Muito obrigado e até a semana que vem, se Deus quiser. Bye, bye.